Já vamos começar a leitura, mas antes inscreva-se no canal e ative o sininho para receber em primeira mão os nossos vídeos. E deixe seu like. Caim estava construindo uma cidade e deu-lhe o nome de seu filho Enoque. Gênesis 4:17. A maior parte do que foi apresentado em relação à introdução da religião panteísta ou pagã original foi especulação. Portanto, como essa nova religião herética e antediluviana introduzida pela progenie de Caim impactou a época antediluviana? Essa religião espúria imposta pelos Néfilim de alguma forma levou o povo a uma rebelião total contra Deus, o Altíssimo, o que levou diretamente ao dilúvio. A Enciclopédia Americana descreveu a rebelião gigante como uma luta contra a ordem da criação, contra os deuses um Deus. É esse misticismo obscuro, antigo e antediluviano que renasceu em nossa geração, a um nível assustador de autoridade e poder ocultos, dando nova vida a Gênesis 6 Conspiracy. Vamos voltar mais uma vez às lendas da arte preservadas pela fraternidade maçônica. Como aprendemos no capítulo 2, as 7 ciências sagradas ensinadas a Adão por Deus no Éden foram transmitidas a Sete e Caim. Caim cresceu para odiar o Deus verdadeiro, vivendo em total desafio, rebelando-se contra Deus e corrompendo, junto com seus descendentes, todas as ciências sagradas. A posteridade de Caim poluiu essas ciências sagradas com idolatria e misticismo, aplicando o conhecimento para suas próprias agendas impías. Foi essa corrupção do conhecimento divino misturado com o panteísmo que era então misturado com a descendência de anjos, que formou o eixo da conspiração de Gênesis 6. Os Néfilim foram espalhados por todo o mundo antediluviano, com tamanho e força superiores para fazer cumprir a nova religião mística do Estado. Os Néfilim combinavam seu poder com o panteísmo idólatra, que não deixava restrições à aplicação de seu poder, tanto físico quanto abstrato. Como mencionei, o conhecimento divino das 7 ciências foi passado para Caim e Sete. Essa foi a divisão antediluviana, conhecida como o cisma da maçonaria, de acordo com o Dr. Oliver e a teoria oliveriana, reconhecida como o puro e o espúrio. 2. Esse cisma da maçonaria antediluviana pode ser mais facilmente compreendido como a cunha que separa o monoteísmo do politeísmo espúrio e místico. Dicionário Webster's novo formato compacto define espúrio como bastardo, ilegítimo, não genuíno, falso, forjado, simulado, mas essencialmente diferente. E foi exatamente isso que aconteceu. A maçonaria praticada pelos descendentes de Caim até o dilúvio era a forma bastarda do conhecimento divino, praticada de uma maneira que simulava a forma pura, mas era intrinsecamente diferente em seu núcleo. A maçonaria, como continua o Dr. Oliver, era uma relíquia dos mistérios idólatras incrustados no cisma antediluviano, descendendo do ramo espúrio das 7 ciências. 3. À medida que o dia do dilúvio se aproximava, algo tinha que ser feito pelas forças espúrias. Mais uma vez, na teoria oliveriana da lenda da arte, eram os filhos de Lameque, aquelas crianças curiosas cujos nomes encontraram seu caminho no livro de Gênesis por nenhuma razão aparente real além de serem os inventores de algumas habilidades inócuas e comércios Jabal, Jubal, Tubal Caim e Naama, que preservou e depois revitalizou o ramo espúrio. 4. Eles não foram registrados nas escrituras por sua contribuição positiva, mas sim por suas influências maculadas. Eles não eram heróis a serem reverenciados, mas sim curadores infames do mal. Seu vil legado, entretanto, não se limitou apenas à era antediluviana. Os filhos de Lameque também foram creditados com a preservação das ciências corrompidas em 2 pilares projetados para sobreviver ao dilúvio, para que as religiões luminosas pudessem ser transmitidas via hieróglifos ao mundo pós-diluviano para corromper aquela época. 5. E assim continuando de Gênesis 6 Conspiracy. Como logo descobriremos, os filhos de Lameque foram muito bem-sucedidos em transmitir essas doutrinas heréticas da corrupção ao mundo pós-diluviano. Novamente, isso reforça ainda mais a legitimidade para o registro das Escrituras. Os filhos de Lameque pelo nome de sua infâmia incrédula. Por outro lado, a posteridade de Sete foi o ramo justo da semente de Adão. Sete foi registrado no Oliver Legend como associado apenas aos homens mais virtuosos de sua época, conhecidos como os Filhos da Luz.
6. Sua posteridade permaneceu justa, não corrompida pela descendência de Caim, até a 7ª geração, durante o tempo de Matusalém, filho de Enoque. 7. Presidiu a arte até a época de Enoque, quando Sete nomeou Enoque como líder e guardião das ciências sagradas não corrompidas. Enoque também era um homem justo, registrado nas Escrituras como caminhando com Deus. Enoque era tão justo que Deus o arrebatou para o céu sem que ele sofresse a primeira morte. 7. Apenas 2 outros santos na história bíblica receberam tal honra: Elias e o discípulo que Jesus amava. 8. A maioria dos cristãos acredita que o discípulo que Jesus amava era João, mas é mais provável que tenha sido Natanael, embora os gnósticos acreditem que foi Maria Madalena. Natanael não foi incluído entre os 12 apóstolos nomeados, embora Filipe estivesse Mateus 10. 1 a 4, Marcos 3, 13 a 19, Lucas 6, 12 a 16, embora Jesus chamasse Filipe e Natanael ao mesmo tempo. João 1, 43 a 51. Natanael desaparece depois disso, o que me parece muito estranho, mas presume-se que ele permaneceu entre os discípulos depois de ser chamado. Observe o que Jesus disse quando encontrou Natanael pela primeira vez. Aqui está um verdadeiro israelita, em quem nada há de falso. João 1, 47. Como você me conhece? Perguntou Natanael. Jesus respondeu: Eu te vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes que Filipe te chamasse. Então Natanael declarou, e desde o primeiro encontro e muito antes de Pedro reconhecer Jesus como tal Rabi, tu és o Filho de Deus, você é o Rei de Israel. João 1, 48 a 49. Você verá coisas maiores do que isso. Ele então acrescentou: Em verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, dando a entender que Natanael estaria presente na ascensão de Jesus. João 1, 50 a 51. Então na última ceia, Pedro voltou-se e viu que o discípulo que Jesus amava o seguia. Era este que se encostou a Jesus na ceia e disse: Senhor, quem te vai trair? Quando Pedro o viu e perguntou: Senhor, o que tem ele? Jesus respondeu: Se eu quero que ele fique vivo até que eu volte, o que é que tens? Tens de me seguir. Por causa disso, espalhou-se o boato entre os irmãos de que esse discípulo não morreria. Mas Jesus não disse que não morreria, ele apenas disse: Se eu quero que ele continue vivo até que eu volte, o que é isso para você? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu. Sabemos que seu testemunho é verdadeiro. John 21, 2025. Todos os 12 apóstolos, incluindo Matias, que substituiu Judas Iscariotes, estavam presentes na ascensão de Jesus e depois quando 2 anjos desceram e ascenderam ao céu com Jesus quando os céus se abriram para receber Jesus. Atos 1, 7 a 14, mas aquele elogiado aparentemente além os outros discípulos e chamados por Jesus de debaixo da figueira não foram mencionados. De fato estranho, a menos que Natanael seja de fato aquele que Jesus amou. Seja quem for, porém, a pessoa deve ser do sexo masculino, pois ele foi registrado como ele no livro de João 9. Tanto Elias quanto o discípulo que Jesus amava foram reservados para retornar à terra durante a tribulação para sofrer a primeira morte. 10. Somente os eleitos dos santos durante a tribulação dos últimos dias receberão o mesmo tributo que Enoque por não sofrer a primeira morte, eles serão arrebatados e transformados diretamente no céu. 11. Joséfo registrou a posteridade de Sete como pessoas que imitaram as virtudes de Sete, pois ele era virtuoso e de bom caráter. 12. Joséfo também registrou, assim como a história da maçonaria, que a posteridade de Sete foi inventora da sabedoria peculiar da astronomia. 13. Como os descendentes de Sete até Noé eram todos agrários, o conhecimento dos planetas e das estações era vital para sua prosperidade. Sua especialização pode ter sido em astronomia muito avançada, mas Sete e seus descendentes eram muito bem versados em todas as outras 6 ciências. 14. Isso continuou até a 7ª geração.
A versão Anderson de Craft Legend registrou os justos. O emprego foi filtrado para os poucos selecionados que permaneceram leais ao Deus verdadeiro, até que finalmente houve apenas um homem justo de sua época. Noé 15. A marca pura trabalhou em oposição direta à variedade poluída empregada pela posteridade de Caim. 16. A marca pura incluía adorar e honrar o Deus verdadeiro, sem ritos e cerimônias. 17. Ao passo que a marca espúria não deu crédito a Deus por nada. Eles adoravam um panteão de deuses inundado de ídolos, ritos, cerimônias e misticismo. A teoria oliveriana observa que os descendentes de Sete continuaram a abordagem pura, sem os chamados símbolos sagrados, mas secretos, e cerimônias empregadas pelo ramo de Caim. Setians praticava um sistema de moral e religião pura. 18. O ramo puro sobreviveu ao dilúvio por meio de Noé, o último dos guardiões da época antediluviana. Ela ressurgiu imediatamente após o dilúvio por meio dos 3 filhos de Noé, Rem, Shem e Jafete, que continuaram a prática de uma maneira mais limitada. 19. Noé, de acordo com os cabalistas, era uma figura de sabedoria que entendia os mistérios secretos. Ele foi pensado para saber os mistérios dos anjos mais elevados e de todas as coisas vivas. 20. Dos mistérios da sabedoria ensinada a Adão, sabedoria que pode ter sido registrada nas escrituras perdidas chamadas de Livro da Luz e Livro da Criação. 21. No Evangelho Gnóstico, o Apocalipse de Adão, Adão passou para seu filho, Sete, e sua semente, o conhecimento celestial de Adão, apesar da chamada tentativa do Criador de destruir a humanidade através do dilúvio. 22. Agora então, meu filho Sete, eu revelarei a você as coisas que aqueles homens que eu vi antes de mim, a princípio me revelaram depois de eu ter completado os tempos desta geração e os anos da geração terem se cumprido. Pois chuvas do Deus Todo-Poderoso serão derramadas para que ele possa destruir toda a carne da terra por meio daquilo que está ao seu redor, junto com aqueles da semente dos homens que passaram a vida do conhecimento, que vieram de mim e Eva sua mãe. Pois eram estranhos para ele e nenhuma semente virá de você Noé dos homens que não permanecerá na minha presença em outra glória. Então eles se tornarão como a nuvem da grande luz. Virão aqueles homens que foram expulsos do conhecimento dos grandes aeons e anjos. 23. E assim, descobrimos a maneira pela qual as marcas espurias e puras das ciências celestiais sobreviveram ao dilúvio para se impressionarem mais uma vez no mundo pós-diluviano através do ramo puro que ligou o dilúvio através de Noé e o ramo espúrio ligou o dilúvio através de os pilares de Lameque. Só que dessa vez o galho poluído não se casou com os nefilins pós-diluvianos com o mesmo grau de sucesso, poupando aquela época dos horrores da era antediluviana, até o fim desta era, nossa geração. Mesmo assim, as ciências espurias se casaram com outra perturbadora e esquecida força da antiguidade em Babel. Trazer todas essas informações anedóticas sobre as ciências religiosas antediluvianas forma o entendimento básico na compreensão das religiões e sociedades de cobras corrompidas que surgiram da preservação do conhecimento celestial que então causou o dilúvio. Revelar as formas básicas do panteísmo místico que germinou das 7 ciências sagradas é fundamental para compreender o impacto coletivo que o misticismo enoquiano imprime na sociedade moderna. Compreenda, também, que a era anterior à incorporação da Royal Society, a introdução do pensamento moderno, foi uma época antes que a religião tolerasse o que a ciência tinha a dizer. Esta foi uma era indefensável, intolerante a novas ideias e conceitos, embora fosse uma era fiel à tradução literal das Escrituras. Desde o surgimento da ciência moderna, a teologia foi infectada com a interpretação alegórica. É este grande cisma entre literal e tradução interpretativa que dividiu os literalistas do cristianismo, as primeiras igrejas cristãs de Jerusalém e, em seguida, Roma, dos interpretistas que formaram seitas numerosas do cristianismo primitivo e as forças místicas interpretativas da era moderna, que abriram caminho secretamente para o cristianismo contemporâneo. A interpretação alegórica versus literal é a cunha moderna do Conspiração de Gênesis 6. Em The Cathars, Malcolm Lambert descreve este cisma da perspectiva gnóstica desta forma: então,
No exato momento em que o cristianismo triunfou sobre vários concorrentes para se tornar a religião oficial do Império de Roma, o diabo aplicou seu truque mais astuto, uma camarilha dentro da igreja que insistia na tradução literal das escrituras, ao invés do mais abordagem alegórica favorecida pelos cristãos gnósticos, assumiu o controle e rapidamente começou a perseguir como hereges todos aqueles que discordavam deles. O padre da igreja, Dom Chr. Chrysostom 347. 407 EC, que é realmente conhecido por suas visões literalistas, era um líder dessa camarilha dos primeiros caçadores de heresia. 24 Devemos agora dar um passo para o lado brevemente para investigar um patriarca antediluviano excepcionalmente enigmático a quem se atribui grande parte da natureza definidora das ciências sagradas. Precisamos considerar se sua aplicação das ciências deve ou não ser considerada espúria ou pura. Este famoso patriarca foi Enoque, o fundador do misticismo e autor de vários livros apócrifos da Escritura. Obrigado por assistir o nosso vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e ative o sininho para receber notificações, isso é muito importante para o crescimento do nosso canal.